Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Vamos lá, continuando então essa série de vídeos aqui de perguntas que o irmão fez para mim, que a gente vem gravando aí sobre os 10 mandamentos, agora do sábado se ainda está, na validade. E pelo menos para mim, no meu discernimento, no meu raciocínio, eu estou tentando passar para vocês o que eu entendo, que isso está indo tudo por terra. Porém, tem alguns irmãos que entram em contato comigo e esse fez essas perguntas aqui. Eu estou tentando responder, tá certo? E nós paramos na 10ª pergunta, e ele faz a seguinte pergunta, Por que Deus chamou uma lei de espiritual e outra de carnal? Vamos lá, Romanos capítulo 7, verso 14, eu vou ler alguns versos que ele me manda para dar base nessa pergunta dele, que diz assim, Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Hebreus capítulo 9, verso 10 diz assim, vamos lá. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até ao tempo da correção. Bom, vamos lá. Novamente, comparações, meu querido, entre características que haviam dentro da mesma e única lei. O irmão quer dizer então que a lei carnal era a lei de Moisés, a lei do livro, certo? É isso que você está aí constantemente falando. Bom, vamos lá, presta atenção nisso aqui. Êxodo capítulo 22, verso 22. A nenhuma viúva, nem órfãos afligireis. Êxodo capítulo 22, verso 21. Não afligirás o forasteiro, nem oprimirás. Levíticos capítulo 19, verso 17. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. Levíticos capítulo 19, verso 14. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Sem citar Deuteronômio capítulo 6, verso 5 e Levíticos capítulo 19, verso 18, que dispensam comentários, começarei a lhe responder com uma pergunta. Você me faz pergunta, eu vou te fazer também. Será que os mandamentos que lemos não são morais, porque estavam no livro da lei de Moisés e não nas tábuas de pedra? E assim sendo, eles são então carnais? Você viu? Para a gente não amaldiçoar o surdo, não colocar tropeço no cego, cuidar lá do órfão, da viúva. Isso não está lá na tábua, dentro da arca. E você chama de lei moral. Então isso, só porque é lei carnal, então não tem moralidade nenhuma nisso? Que eu sei onde você quer chegar. Você quer chegar a dizer o seguinte, o que foi colocado lá na cruz foram as leis cerimoniais, porque a lei moral dos 10 mandamentos está intacto. Você está vendo alguma moralidade nos mandamentos? No sentido que você quer colocar, claro. E Paulo? Paulo disse que a lei era espiritual, mas ele era carnal. Então Paulo disse que seguia e cria na lei carnal de Moisés? É isso? É isso que devemos entender? É isso que você está tentando passar para mim? Em Hebreus capítulo 9, verso 10, o autor, provavelmente Paulo, a gente não sabe, diz que na lei haviam preceitos que não passavam de comidas, bebidas e banhos literais, abluções do corpo. Ok? A lei, mesmo espiritual, com seu espírito, sua essência, seu propósito, tinha preceitos rituais externos carnais, do mesmo modo que encontramos preceitos morais na mesma lei. Os exemplos citados provam isso, meu querido. E o irmão citou ainda Romanos 7, ok. Agora presta atenção, por favor, presta atenção, irmão. Em Romanos 7, será que Paulo fala de 2 grupos de leis? Vamos fazer uma pequena análise. Romanos capítulo 7, versos de 4 a 7, diz assim, vamos lá. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para o Criador, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos,
de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Esta passagem claramente diz que morremos para a lei e estamos, portanto, libertos da lei. A lei de que Paulo falava incluía os 10 mandamentos, porque no verso 7 ele citou não cobiçarás. Não cobiçarás está onde? Está na lei chamada que vocês, guardadores de lei, adventistas e outros aí. Não cobiçarás está onde? Na chamada lei moral, nas placas ou nos rolos? Entende porque quando Paulo fala que caducou, acabou, ele também está falando dos 10 mandamentos, porque ele está citando o quê? Item dos 10 mandamentos. Ele citou não cobiçarás como uma das leis. Compreende? Analise as palavras de Paulo, meu irmão. Vamos lá. Agora, porém, libertados da lei. Note que Paulo está falando da mesma lei que ele fala no início. E se morremos para a lei, estamos livres dela. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Será que agora Paulo fala de outra lei? Mudou de repente de lei? Ele falava de uma, agora fala de outra? Não. Pois vemos que suas perguntas referem-se ao que ele disse antes. Entende? Paulo faz as perguntas que os seus leitores fariam. E ele também já responde. Ele faz a pergunta e já responde. A quem ele estava falando, pregando, vamos dizer assim. Ele indaga, se estamos livres da lei, é porque a lei era pecado? Aí ele mesmo já responde, claro que não. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Será que Paulo misturou tipos de lei distintas? E ele sabia que seus leitores iriam separá-las e entender esses versos de modo como querem os guardadores da lei, sendo que a Escritura nunca tratou da lei dividida? Compreende? Paulo está sempre referindo a uma única lei. Morrestes relativamente à lei, em realce pela lei, libertados da lei. É a lei pecado? Por intermédio da lei. Se a lei não dissera, não cobiçarás. Paulo mostra que não cobiçarás faz parte da lei da qual estamos livres. E onde estava escrito isso? Nas tábuas. Ah, então podemos cobiçar? Claro que não, lógico que não. Muitos vêm com essas conversinhas. Mas nós não cobiçamos, não porque estava escrito nas pedras da antiga aliança, pois somos filhos da livre, da nova aliança. E na nova aliança está escrito que isso é errado, pois vai contra a lei régia. Qual lei? Amar o próximo como ele nos amou, segundo o mandamento base, que guardava e trazia a novidade do Espírito. Entende? Nem Paulo, nem ninguém na Escritura nunca falaram em lei de Deus e lei de Moisés, como sendo duas leis separadas. Ok? Mas vamos lá. Caro irmão que me fez essas perguntas. Dentro da lei, nós encontramos regras e preceitos, tanto morais como rituais, seja no livro ou seja nas tábuas. Aliás, nos tempos da Escritura, esse tipo de expressão, moral e cerimonial, não existiam. Todas as normas eram leis da Torá. É claro que nós observamos e entendemos que haviam normas e regras de caráter moral e outras de caráter ritual, mas tal divisão, como os guardadores de sábado alegam, não se apresenta na Escritura. Pelo que entendemos na Escritura, no Antigo Testamento, seguia-se muito a letra da lei. E os preceitos rituais ilustram bem o que era seguir a lei na letra, e isso é carnal. As pessoas realizavam ofertas e holocaustos para ficarem puros, limpos, ou para tirar os pecados, mas isso não passava de rituais da carne. Em nada trazia luz ao espírito, pois faziam isso sem a verdadeira consciência de arrependimento e compreensão.
Permanecer segundo a letra da lei opera a morte, pois é na nova fase do entendimento, em novidade do Espírito, a qual iniciou-se através do mediador, o nosso Messias, que se opera a vida. Veja só um exemplo, veja lá. O sangue de um animal em nada me purifica, nem tira meus defeitos, mas enquanto eu estiver na minha ignorância de que aquele sangue derramado de animal vai me purificar dos meus pecados, eu estou seguindo a letra, só na letra, na risca, sem entender o espírito da coisa. Agora, a partir do momento em que eu percebo que aquilo é só externo, visual, ritual, e compreendo a ilustração, não matarei mais um animal. Compreendeu? Nem o animal eu vou passar a matar agora. Ao invés de matar o animal, arrependo-me e busco não errar de novo, procurando me corrigir por dentro. Isso é entrar no espírito que a minha lei de matar bodes apontava e ilustrava. E também posso dar um exemplo de andar moralmente na letra da lei. Vamos lá. Lembra da parábola do bom samaritano? Veja, naquele conto do nosso Messias, do Salvador, tanto o levita como o mestre da lei não prestaram ajuda ao homem caído lá na beira da estrada, lembra, né? Passando lá de largo, lembra da historinha, né? Da parábola. Mas qual dos 10 mandamentos da lei moral eles transgrediram? Os dois lá que passaram de largo? Nenhum! Eles não roubaram, eles não mataram, guardavam o sábado, não cobiçaram, não disseram falso testemunho, não adulteraram, não idolatraram. Nos 10 mandamentos não está escrito não omitirás ajuda ao teu próximo. Não está escrito. E também não estava escrito lá nas pedras. Terá compaixão do teu próximo. Percebeu? Moralmente, eles não fizeram nada de errado, pois não transgrediram nenhum dos 10 mandamentos. Mas na visão da nova aliança, transgrediram o segundo grande mandamento, de amar o próximo. Concorda? Compreende? Que abrange todo e qualquer mandamento que existia, toda e qualquer atitude que existia, para amar o próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos, meu irmão, representavam o ministério da letra, o ministério da morte, com glória transitória. No ministério do Espírito, a glória é maior e eterna. Compreendeu? Está conseguindo entender, meu irmão? E vocês aí que estão assistindo? Bom, meu irmão, você me faz uma 11ª pergunta, né? Por que Deus disse que uma lei não seria anulada e que a outra lei seria cravada na cruz? Você me faz essa pergunta, correto? A gente vai ver isso só no próximo vídeo, tá bom? Um abraço e vamos continuar assistindo. Até lá!